Vocês cumprimentaram? Quantos aqui já cumprimentaram? Quem hoje falou paz? Vocês falaram? A paz do Senhor? Quando você fala a paz do Senhor, você sabe o que você está dizendo? Eu falo assim, ô irmã Sônia, paz do Senhor. O que eu estou desejando para a irmã Sônia quando eu falo paz do Senhor? Vocês sabem me dizer isso? Hã? O que é paz? Ausência de guerra, de conflito? Será que é isso? Nós temos aí um conceito natural de paz, né? Que quer dizer ausência de guerra, de conflitos. Mas e o significado da paz bíblica? O que a Bíblia nos ensina sobre essa palavra paz? Jesus, quando ele chegava nos lugares, que ele ia cumprimentar as pessoas, como ele falava? Paz esteja convosco. E o que Jesus estava querendo dizer com essa frase? Paz esteja convosco. Vou colocar o óculos aqui. Romanos 12, 18. Vamos ver o que diz em Romanos 12, 18. E depois nós vamos ler Hebreus 12, 14. Esses dois textos para nós introduzirmos. Tem como colocar no telão? Não está funcionando hoje? Ok. Romanos 12, 18 diz o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então a paz exige aí um certo esforço da nossa parte, né? Devemos fazer todo o possível para vivermos em paz. E Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos, ou esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Então, nós vimos que paz também depende de nós, né? Depende do nosso esforço. E seguir a paz com todos. Quando o escritor aqui diz seguir a paz com todos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo literalmente, corram em direção à paz. Persigam a paz. A expressão grega aqui utilizada nesse texto é implicada no sentido de empenhar toda a energia necessária para que esse alvo seja alcançado. E o conceito bíblico de paz é o seguinte, vejam bem, na raiz do significado dessa palavra paz, ela tem o sentido de totalidade, inteireza, perfeição, realização, maturidade, saúde, integridade, harmonia, olha que interessante, segurança, bem-estar e prosperidade. Então, quando eu falo para um irmão, a paz do Senhor, ou a paz esteja com você, é tudo isso que eu estou desejando para aquela pessoa. Harmonia, prosperidade, uma plenitude, né? Maturidade, tudo que é bom é o significado de paz. E esse termo aqui, que quer dizer, quando fala seguir a paz com todos, ele transmite uma ideia de correr prontamente, com determinação, a fim de capturar alguma coisa, nesse caso a paz. Então nós devemos correr para alcançar essa paz. A paz também ela é uma virtude do Espírito Santo de Deus, ela é um fruto do Espírito, a paz. E ela aparece, quando a gente lê lá em Gálatas 5, né? Está escrito as virtudes lá, amor, alegria e paz. Vocês já leram Gálatas 5, 22? A sequência que está lá, o fruto do Espírito. Amor, alegria e paz. Por que vem nesse sentido, essa ordem? Nós podemos compreender essa ordem pelo seguinte: como pode haver alegria se não haver amor? E como a paz pode estar presente se faltar a alegria? Olha que inteligente é a ordem, a organização do texto da Bíblia, né? Então, a sequência é amor, alegria e paz. E a palavra paz, nesse texto, ele possui um significado muito amplo, que expressa um sentido de bem-estar completo.
Quando vocês ouvirem paz do Senhor, você vai entender, bem-estar completo, completude, plenitude. Esse é o sentido da paz bíblica. E trazendo aqui para o sentido espiritual, a paz é um estado de tranquilidade da alma, daquele que tem a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Quem é salvo, tem convicção da vida eterna, ele tem paz. Ele sente essa paz de que um dia vai estar com o Senhor, porque o próprio Jesus nos disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E eu não vou dar ela como o mundo dá. Olha como é diferente a paz que Cristo dá. E a paz, ela tem origem em Deus. E podemos dizer que é através da íntima comunhão com Cristo, o príncipe da paz, que nós podemos obter essa verdadeira paz. Então, paz é o quê? É uma plenitude, harmonia, uma conexão conosco mesmo, com o próximo e também com Deus. Quando tudo está em harmonia, o lugar, a pessoa, as situações, nós dizemos que estamos em paz. Na Bíblia fala shalom, né? E essa paz conosco mesmo, como é que nós podemos ter essa paz conosco mesmo? Lá em Filipenses 4:7 diz assim, olha: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então é a paz que eu tenho em Cristo que guarda a minha mente e o meu coração. E eu li uma frasezinha que eu achei interessante, da Caroline Lídia, está lá na internet, diz assim: esteja em paz consigo mesmo e estará em paz com o mundo. Faz sentido, né? E essa paz que excede todo o entendimento não é simplesmente a presença aí de coisas boas e nem tampouco a ausência de coisas ruins, mas é o governo de Cristo em nossos corações. Agora eu te pergunto, quem é que tem governado as suas emoções? Há uma correlação entre você, entre como você se sente sobre si mesmo e como você se sente em relação aos outros. Se você estiver em paz consigo mesmo, você se dará bem com os outros. É assim? Quando estamos em paz conosco bem, mesmo automaticamente nos damos bem com quem está ao nosso redor. Só que o inverso também é verdade. Se estivermos aí passando um momento de vergonha, constrangimento, estivermos zangados, as outras pessoas também vão perceber esse nosso estado emocional. E a coisa mais trágica disso tudo é que nós temos sempre a tendência de descontar as nossas emoções em quem está ao nosso redor. Não é assim? E esse é um ciclo que ele deve ser interrompido. Por quê? Pior, presta atenção nisso, pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora é ter um coração perturbado do lado de dentro. Mesmo antes das circunstâncias se resolverem externamente, precisamos do nosso interior em paz. Do contrário, sequer nós iremos aí conseguir lidar com as situações da forma que deveríamos lidar. Quando eu estou em paz comigo mesmo, também eu consigo estar em paz com os outros. E o conselho de seguir a paz com todos nos faz lembrar um texto de Davi. No Salmo 34, no verso 14, ele escreve assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e esforça-te por alcançá-la. Em todo lugar dos textos que nós lemos, a paz está no sentido de uma atitude nossa. Nós que devemos buscar essa paz.
E 1 Pedro 3,11 também diz assim, ó: aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então, a paz, não devemos esperar que o outro esteja em paz. Ela depende de uma atitude nossa. Esforcem-se para viver em paz com todos. É o que diz lá em Hebreus 12:14, que nós lemos no início. Mas viver em paz com todos, o tempo todo, convenhamos que não é fácil. Não é nada fácil estar em paz com todos o tempo todo, por mais que nos esforcemos constantemente todos os dias. Afinal, por mais que nós sejamos filhos de Deus, nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos aspectos, gostos diferentes, qualidades, defeitos, a criação, nossa criação é diferente da que o outro foi criada, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós somos seres diferentes, né? Mas realmente não é fácil estar em paz o tempo todo com todas as pessoas. Só que o Senhor nos direciona a isso, a nos esforçar para buscar essa paz, perseverar sem retornos visíveis, mesmo que eu não esteja vendo visivelmente, eu tenho que perseverar nessa busca da paz, porque nós sabemos que não depende de nós, mas sim da soberania de Deus em nossas vidas. Então é Ele quem nos capacita. Mas por que é tão difícil sentir esse amor cristão uns pelos outros? Por que é difícil? Porque nós temos que viver entre pessoas que não compartilham das nossas crenças, dos nossos valores e da nossa maneira de pensar, não é? Até dentro de um casamento não existe, marido e mulher não pensam igual, são duas cabeças diferentes. Aí é necessário o consenso, né? Entrar, buscar essa paz para ter essa plenitude, essa harmonia, esse consenso. E nós temos aí a tendência de achar que as outras pessoas também pensam como nós, né? Às vezes a gente fala algo e espera que a outra pessoa entenda da mesma maneira com que eu entendo. E as pessoas são diferentes. Nem tudo que nós vamos falar, a outra pessoa vai entender. Eu li uma vez, eu não lembro aonde, que parece que das nossas falas, 70% do que você fala não é compreendido. Então, aquilo que você quis dizer, a pessoa não vai entender da maneira como você quis dizer. Há sempre uma distorção aí. Então, se aproveita aí uns 30%, né? E é difícil essa convivência, porque nós temos aí a pretensão de querer que as outras pessoas também tenham as mesmas atitudes que nós temos. E as pessoas são, sim, diferentes umas das outras. Em alguns momentos nós iremos aí cansar ou querer desistir, mas a ordem que Cristo dá, ela é clara: esforce, faça o que for preciso para manter a paz. E sejamos obedientes à vontade de Deus, aos planos e propósitos dele, por mais que isso nos incomode. E cientes de que o Senhor é que transforma qualquer situação ao nos posicionarmos em obediência, com fé, com confiança, na fidelidade, no cuidado e no amor que Deus tem para conosco. Então, diante de tudo isso, é necessário que nós possamos estar enfatizando sempre aí o bom senso, o respeito mútuo e a decência para não gerar tumultos desnecessários. Já viram pessoas que causam tumultos desnecessários, aquele chamado tempestade em copo d'água? Alguém se identifica aí? Às vezes o problema é desse tamanho, mas a pessoa intensifica ali, faz uma tempestade em copo d'água. E lá em Provérbios 6, quero ler o que diz lá em Provérbios 6,
do 16 ao 19. Sobre essa questão de causar tumultos. Olha só o que está escrito. Há 6 atitudes que o Senhor odeia. 7 atitudes que ele detesta. São olhos arrogantes, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina planos perversos, aquela pessoa que pensa em fazer o mal o tempo todo, os pés que se apressam, que correm para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações, e olha o que Deus detesta, aquele que provoca contenda entre os irmãos. Então, o Senhor detesta pessoas, as atitudes, as pessoas não, que Deus ama pessoas. Ele detesta a atitude de pessoas que promovem contendas entre os irmãos. Então, eu pergunto para você, você quer ser um causador de contenda ou um gerador de paz? Nós temos esse poder de escolha. Diante das situações, nós podemos escolher qual atitude tomar. Gerar contenda ou ser um promovedor de paz. Eu acredito que todos nós vamos optar aqui por estar correndo atrás dessa paz. E, além de ter a paz conosco mesmo e a paz com os outros, nós devemos ter paz com Deus. Não é? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos 5:1 está dizendo. E essa paz aqui, desse texto que Paulo está falando, ela não é uma paz subjetiva, mas ela é objetiva. Ela não é um sentimento, é um fato. Sem a salvação através de Jesus Cristo, todo mundo está em inimizade com Deus. Enquanto nós não aceitamos o sacrifício de Cristo em nossa vida, nós somos inimigos de Deus. Nós estamos em inimizade com Deus. Estamos espiritualmente em guerra com Ele. Independente de quais sejam os seus sentimentos para com Deus, enquanto você não aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você está em inimizade, em guerra com Deus. E da mesma forma, a pessoa que é justificada pela fé, quando nós somos justificados pela fé, através da salvação em Cristo, naturalmente nós temos paz com Deus, independente de como a pessoa possa se sentir em relação a Deus naquele momento. E a paz com Deus, ela é estabelecida no momento em que colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Você confia em Jesus? Quando nós confiamos em Jesus, nós temos paz em Deus. Agora, não existe paz com Deus onde o pecado está presente. Que a Bíblia é muito clara, a única coisa que faz a separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Isso nos afasta de Deus. É por isso que muitas pessoas ainda estão em conflito com o Criador e não têm paz, porque ainda não permitiram que o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, carregue sobre si os nossos pecados, mediante o arrependimento e a confissão dos pecados, e consequentemente o abandono desses. A Bíblia também nos ensina que não basta nós confessarmos os nossos pecados, é preciso nós abandonarmos. Lá em Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa o pecado e abandona, deixa, não comete mais, ele alcança a misericórdia. Então são atitudes, tudo depende de atitudes nossas. Aí o salmista Davi, quando ele estava ali no momento sem paz com Deus, ele estava inquieto, a consciência dele estava pesada por causa do pecado de adultério que ele tinha cometido, com a Batseba. Olha o que ele falou, lá no Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer,
pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempos de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi só voltou a ter paz com Deus quando finalmente ele se rendeu à santidade de Deus, quando ele descortinou para Deus os pecados que ele tinha cometido, confessando, e o mesmo Deus foi capaz de perdoá-lo. E isso trouxe paz a Davi. Enquanto a nossa mente está com aquela consciência pesada por conta de algum pecado não confessado, não tem como nós termos paz com Deus. Agora, eu gostaria de trazer você para uma reflexão. Dentre essas 3 dimensões de paz que nós falamos aqui, em qual delas você está em falta? O que tem tirado a sua paz? O que tirou a paz de Davi foi um pecado que ele não tinha confessado. Enquanto ele ficou segurando aquele pecado, sem confessar, ele não conseguiu ter paz. E ele sentia até dor física. Olha a consequência da falta de paz. E você, nesse momento, o que tem tirado a sua paz? Você está em falta consigo mesmo, com o próximo, com Deus? De repente tem um perdão que a gente ainda não liberou. De repente tem um perdão que a gente ainda precisa pedir. E enquanto não tivermos essa atitude, não tem como ter paz. E quando a gente entende aqui o significado, o sentido de paz, eu acredito que todos nós queremos ter essa plenitude, né? Porque a paz é harmonia, é plenitude. Quando Salomão foi construir o templo de Jerusalém, interessante que a palavra Jerusalém, no termo hebraico, né, ela tem, no meio da palavra, Shalem. Shalem, que tem o mesmo sentido de Shalom, que é um sentido de plenitude, de harmonia. Então, Jerusalém, ela pode ser chamada a cidade da paz. Se vocês não sabiam disso, estão sabendo agora. Jerusalém significa a cidade da paz. E aí o Salomão construiu e tudo estava devidamente no seu lugar. O templo só pôde ser utilizado, só pôde fazer culto no templo de Jerusalém, quando Salomão construiu o templo de Jerusalém, quando tudo estava em perfeita harmonia, quando cada peça estava no seu devido lugar. Isso é um sentido de paz. Essa paz bíblica tem esse sentido de harmonia, de plenitude, de estar tudo no devido lugar. Isso acontece, deve acontecer conosco, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, quando elas estão aí todas no lugar, todas em ordem, nós temos esse sentimento de paz, de plenitude, de completude, de bem-estar, de satisfação. Então, quando a gente chegar aqui da paz do Senhor, agora a gente já sabe o que a gente está desejando, né, para o próximo. E o que tem tirado a tua paz? Você já refletiu nesta manhã? Aqui é o lugar de nós deixarmos, né, tudo aquilo que está nos afligindo, nos incomodando. Nós estamos aqui nesse momento para isso. Nós viemos aqui nessa manhã oferecer um culto a Deus, colocar diante dele as nossas necessidades, as nossas dificuldades e buscar dele esse renovo, essa força, esse entendimento para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. E o Salmo 34:14 nos diz: aparta-te do mal, pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la. E lá em Colossenses 3,15 diz mais: que a paz de Cristo, ela seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver
em paz e sejam agradecidos. Amém? Vocês entenderam o que é ter paz? A paz bíblica, ela é diferente da paz que o mundo dá, né? O conceito bíblico de paz que nós vemos aqui é o sentido de totalidade, de inteireza, de perfeição, de segurança, de harmonia e de bem-estar. E é um estado de plenitude, de harmonia, de conexão conosco, com o próximo e com Deus. Quando tudo está em harmonia, o lugar que nós estamos, a situação que nós estamos enfrentando, se tudo estiver em harmonia, então nós estamos em paz. Eu gostaria de orar com você, e enquanto a gente estiver orando, nós possamos estar colocando aqui agora o que tem afligido o nosso coração, para que nós possamos sair daqui hoje leves, sem esse peso, né? Porque enquanto nós temos um pecado não confessado, nós não vamos desfrutar dessa plenitude que a paz nos oferece. Se nós estivermos em desavença com algum irmão, com alguém próximo de nós, também nós não iremos desfrutar dessa plenitude que a paz nos oferece. Vamos estar orando e colocando diante do Senhor, buscando em Deus alcançar essa harmonia e alcançar essa plenitude. E a prosperidade, que a paz também é prosperidade, né? Então, se você quer ter harmonia, quer ter prosperidade, né, quer ter segurança, bem-estar, perfeição, se tudo isso você deseja ter para a sua vida, então vamos colocar diante do Senhor, vamos nos consertar naquilo que nós precisamos nesse momento. Consertar conosco mesmo, com o próximo e com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa manhã. Pai, não sabemos, não sei o que se passa no coração de cada um que aqui está. Mas se houver nesse momento uma necessidade de perdão, que o Senhor possa estar, meu Deus, tocando no coração dessa pessoa, para que ela possa liberar esse perdão, para que ela consiga perdoar. Deus, para que ela consiga confessar tudo aquilo que tem tirado a paz. Deus, nos ajude, Senhor, a nós buscarmos essa paz, a não sermos geradores de contendas, que nós possamos ser promovedores de paz aonde nós estivermos, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a buscarmos essa paz, a vivermos em paz uns com os outros. Derrama sobre nós, meu Deus, essa plenitude da paz, essa harmonia, meu Deus, esse bem-estar, essa prosperidade que a paz do Senhor nos oferece, meu Deus. Nos capacita a cada dia a buscarmos essa paz e a estarmos em paz e vivermos em paz conosco, com o nosso próximo e estarmos em paz com o Senhor. Por misericórdia, Senhor, nos dê essa graça e nos capacite em nome de Jesus. Amém.